Graça e paz, meu querido, Deus abençoe, um ótimo dia para você nessa manhã de domingo que começa, como todos já sabem, né, os encontros na nossa igreja estão suspensos por tempo indeterminado. A gente está fazendo parte, né, dessa movimentação social em busca de conter aí o avanço do coronavírus. Então, os cultos, os ajuntamentos ali da igreja de Itaim Paulista estão suspensos por tempo indeterminado. Então, a ideia é que dediquemos um tempo nessa manhã de domingo para meditar na palavra, né? Num formato diferente, né? Não será como a EBD convencional, claro, mas como eu disse em outro vídeo, nós estamos usando da mídia, dos canais de mídia, para amenizar aquilo que nós fazemos bem, né, quando nós estamos juntos na igreja, nos encontros, mas louvando a Deus pela internet hoje, que nos dá essa condição de não ficarmos separados, né, sem contato nenhum, e esse é um deles, né, o contato por meio da meditação da palavra. Eu quero meditar com você um pouco nessa manhã. Eu quero, antes, né, de ler o texto e meditar com você, eu quero orar, colocando na sua vida, a nossa vida diante do altar de Deus. Você que faz parte da igreja do Itaim Paulista, você que tem nos visitado, que também está fazendo parte aí desses canais, ouvindo e participando. E a você que nunca veio na igreja do Itaim Paulista, não nos conhece ainda, mas está tendo acesso aí aos vídeos e a esses canais. Eu quero também colocar a sua vida diante do altar de Deus, na expectativa de em breve, depois que tudo isso passar, poder conhecer você que está tendo contato aí com a nossa igreja por essas mídias. Oremos. Deus eterno, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar, gratos por essa manhã de domingo, gratos a Deus por estarmos bem diante do Senhor. E é o que importa para nós, estar bem diante do Senhor, porque sabemos, ó Deus, das tormentas dessa vida, daquilo que essa terra produz, fruto da queda, lá desde o Éden. A natureza foi afetada, a terra foi afetada, e o que sofremos hoje, literalmente hoje, com esse vírus, com esse coronavírus, é fruto dessa queda, dessa corrupção do planeta, que clama, que almeja o dia da redenção também. Por isso, ó Deus, estamos felizes mesmo em meio à adversidade, porque estamos com o Senhor debaixo da tua proteção. Eu quero colocar o teu povo diante do teu altar, a vida dos irmãos dessa igreja do Itaim Paulista. Ó Deus, esse momento que nós estamos vivendo, ó Deus, diferente para todos nós, diferente de uma igreja como essa do Itaim Paulista, tão acostumada com os cultos, com as reuniões, com os encontros, com a comunhão. E hoje, uma igreja que se vê separada, uma igreja onde os seus encontros estão suspensos, afastados fisicamente, mas unidos espiritualmente. Eu quero orar por cada um desses irmãos amados, ó Deus, orar, ó Deus, por essa comunidade. Tenha misericórdia do teu povo aqui, Senhor. Guarda cada família, Deus, cada irmão, cada irmã, cada criança, adolescente, jovem. Cuida de cada um. Cremos na proteção do alto sobre a nossa vida. Motiva esses corações, Senhor, que esse momento de adversidade não venha esfriar o coração de muitos, não venha fazer com que fiquem mais afastados da igreja, da comunhão. Ajude-os, ó Deus, a viver esse momento, ó Pai,
mais perto, talvez do que em outros momentos, da comunhão da igreja, dos irmãos, por meio das mídias mesmo, né, dos grupos que participamos, que esses irmãos possam participar e ser abençoados. Cuida dos teus servos, ó Pai. Eu oro por aqueles que nos visitam na igreja, que estão há pouco tempo com a gente, que ainda estão conhecendo a comunidade, já logo nesse começo, ó Deus, estão também impedidos de participar dos cultos. Outros que estão nos conhecendo, ó Deus, pelos canais de mídia, que ainda não conhecem a igreja, eu quero orar por eles também, meu Pai. E com muita esperança no coração de um dia poder conhecê-los presencialmente na igreja do Itaim Paulista. Guarda o teu povo, Deus. Abençoa os teus servos, cada um dos irmãos dessa comunidade. Fortaleça-os, ó Deus, na força do teu poder. Eu oro, Deus, rogando ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as coisas que fazemos que ainda desagradam ao Senhor. Derrama sobre nós a tua misericórdia e o teu perdão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero agora sim meditar um texto da Palavra de Deus que tem nos últimos dias que está sendo nos últimos dias um texto muito usado pelos servos de Deus para que busquem motivação, para que consigam na palavra buscar consolo e orientação para esse momento tão adverso. Então, eu quero que você acompanhe comigo o Salmo de número 121. Né? Muitos até sabem de cor esse salmo, mas é aquilo que nós sempre falamos. Né? A bênção da palavra de Deus, ela se configura não só em você ter o conhecimento, em você saber textos de cor, ou conhecer bem o que está sendo lido em cada momento da palavra, mas consiste em viver essa palavra, E Deus sempre nos dá a oportunidade de nós vivermos a palavra dele, né? A sua palavra. Eu digo isso muito à igreja, né? Que as circunstâncias da vida é um ótimo instrumento que Deus usa, né? É um ótimo meio que Deus usa para que nós tenhamos a oportunidade de praticar a sua palavra. Que o tempo que vivemos hoje nos leva por esse caminho. E esse salmo é um salmo que nos faz refletir, né, sobre o ser de Deus e sobre o momento que nós estamos vivendo. Isso sempre é muito importante na questão que envolve a pregação bíblica, que envolve a hermenêutica e os instrumentos, né, para nós ministrarmos a palavra, é a contextualização, ou seja, os princípios eternos e imutáveis que a Bíblia nos ensina sobre Deus, o que a Bíblia fala sobre o ser imutável de Deus, como isso é aplicado nos contextos que nós vivemos, familiar, social, eclesiástico, e isso, mais do que em outros momentos, hoje está sendo muito importante, aplicarmos, vivermos essa palavra para que busquemos conforto em Deus. E é bom que os irmãos pensem nisso, conforto que outros não têm. Hoje, né, exatamente numa manhã de domingo como hoje, muitos estão buscando achar algum tipo de consolo para suas vidas, algum tipo de motivação, né, em um momento tão adverso que não está atingindo só crentes, está atingindo todas as pessoas num país como o nosso e pessoas de outros países também, mas sofrem mais aqueles que estão sem Deus, né, longe de Deus. Você tem um grande privilégio, meu querido, de viver na presença de Deus e de receber no seu coração o conforto que vem do alto, consolar você e o conforto que vem ajudar você a passar melhor em meio
a uma tempestade como essa, né? A nossa oração hoje é essa, né? Para que Deus não apenas nos livre, né, da tempestade, né, da adversidade, mas que Deus nos ajude a passar por ela de forma íntegra, né, de forma confiante. Aconteça o que acontecer, sempre estaremos bem com Deus. Isso é o que nós cremos. Salmo 121 diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te incomodará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Texto maravilhoso, né, para a nossa vida, fácil, né, de ser entendido. Existem salmos assim dos mais variados que são fáceis de serem compreendidos, né, que ao ler você já consegue de forma muito clara e precisa tirar as lições e adquirir conhecimento por meio desses salmos, e o Salmo 121 é um desses, né? É um salmo que nos faz aprender sobre o ser de Deus. Isso é muito importante porque muitas vezes, mesmo convivendo, né, em um ambiente comunitário de uma igreja, numa dinâmica de cultos e de reuniões, e sempre se falando muito em Deus, em Jesus, às vezes a gente demonstra no nosso dia a dia, ou demonstra em situações adversas como essa que estamos enfrentando em relação ao coronavírus, nós demonstramos que não conhecemos tão bem a Deus como achávamos que conhecíamos, né? Cantávamos, falávamos a todo o tempo, chamávamos o nome de Deus em meio às nossas reuniões, mas demonstramos na prática muitas vezes que precisamos aprender mais de Deus. E o Salmo 121 é esse salmo que apresenta o ser de Deus e os seus atributos, né? Os atributos que nós chamamos na teologia de atributos incomunicáveis, né? São atributos, né, características que Deus tem no seu ser e que seres humanos não têm, né? Por isso ele é Deus, né? Ele tem e nós não temos. Esses são os atributos incomunicáveis. E o texto fala sobre eles, né? Fala sobre o ser de Deus. Com qual objetivo? De tranquilizar o nosso coração, de fazer com que os crentes, né, esses que creem em Deus, né, talvez isso não faça sentido para alguém que não tem uma relação com Deus, mas vai fazer sentido para mim e para você, que cremos em Deus, porque ao sermos lembrados de quem Deus realmente é, certamente, meu querido, nós vamos nos sentir mais calmos, mais tranquilos, e mesmo que as notícias cada vez cheguem aos nossos ouvidos de forma a nos levar a ter medo ou temor pelo dia de amanhã, quando nos lembrarmos do ser de Deus e quem Ele é, isso vai nos acalmar. Vai acalmar você, servo de Deus, a você, minha irmã, meu irmão, a você, adolescente, a você, jovem. Essa é a grande diferença, querido, né? É nesses momentos que isso tem que se fazer presente. A grande diferença, né, de uma pessoa que tem Deus em relação a uma outra que não tem. E isso a Bíblia mostra com muita competência.
né? Quem são os que servem e buscam ao Senhor e os que não buscam ao Senhor. E esse salmo é para esses que buscam, é para os servos de Deus, né? É para você que tem uma relação com Deus vivo e verdadeiro. Então o salmista, ao falar sobre o ser de Deus, usa um meio muito agradável, né? É uma poesia, e o jogo de palavras, a forma como o salmista se expressa, faz com que leiamos um salmo como esse de forma muito agradável, né? E com uma grande condição de compreender bem os ensinos aqui que o salmista nos traz. É um cântico de romagem, ou seja, o povo de Israel cantava, eles falavam esse salmo, recitavam esse salmo nas suas caminhadas rumo ao templo, né, para cultuar. E imagina, né, que coisa abençoadora como eles chegavam bem ao templo, trazendo na sua memória, na caminhada, no trajeto, essas verdades sobre o ser de Deus. Então ele inicia o texto com uma pergunta: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então é uma pergunta que ele já sabe a resposta, porque é um servo de Deus, mas ele precisa dizer isso para ele mesmo, né? Ele precisa enfatizar, né, de que essa pergunta que hoje, né, e que lá no passado, evidentemente, já existia no coração de muitas pessoas, né, de onde me virá o socorro, né, uma pergunta muito enfática, muito relevante, né, para quem passa por uma adversidade, mas no caso do salmista e no caso dos que conhecem a Deus, já sabem a resposta. Evidentemente que talvez essa mesma pergunta, dentro de um outro contexto, para um grupo de pessoas que talvez não tenham uma relação com Deus, eles vão dizer que o socorro virá de outros lugares, de outras formas, por meio de outras coisas, e não de Deus. O salmista quer enfatizar isso, né? A pergunta é: de onde me virá o socorro quando elevo os meus olhos para os montes? E aí ele já toma a frente e diz: o meu socorro vem do Senhor. E a ideia de afirmar, né, no caso do salmista, que o socorro dele vem do Senhor, ele está deixando já muito evidente de que existem outras pessoas que não diriam a mesma coisa, que diriam talvez: o meu socorro vem do dinheiro, vem do poder que eu tenho, vem das coisas materiais, vem da minha criatividade, da minha inteligência, enfim. Outros poderiam responder de uma outra forma, mas o salmista diz: eu, né, o salmista, o servo de Deus, respondo dessa forma: o meu socorro vem do Senhor. Então, isso é muito importante, né, para que em um momento adverso como o nosso, façamos essa distinção, né? Hoje, você, ao andar pelos lugares, quando é possível isso, né, quando você tem aí a necessidade, porque a palavra de ordem hoje é o confinamento, né, é estarmos em quarentena nas nossas casas, né, sem encontros, né, sem andar pelas ruas, mas você percebe as pessoas desesperadas, e cada um tem um caminho para buscar o socorro, e tenta usar os meios que tem para tentar amenizar esse tempo adverso, né? E o salmista nos faz lembrar a você, meu querido, lembrar a mim e a todos nós da igreja de Itaim Paulista, que o nosso socorro vem do Senhor. É Ele que irá cuidar de mim, de você. E por mais que muitas pessoas venham a tentar colocar no nosso coração outros caminhos, outros meios onde o socorro poderá vir,
eu quero motivar você a olhar para esse salmo, para esse primeiro verso e crer, né, que o nosso socorro vem do Senhor. E é maravilhoso porque a afirmação do salmista ela é completada, né, quando ele afirma também que o socorro vem do Senhor, o Senhor que fez o céu e que fez a terra. Ele está dizendo que o nosso socorro, o meu e o seu, meu querido, não vem de alguém impotente, sem condição de socorrer ou com dificuldades em socorrer, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós estamos vendo aí a correria dos governantes, as dificuldades que eles estão tendo de tentar socorrer, né, de tentar ajudar pessoas, né, ficam de um lado para o outro tentando acertar, né, nesse socorro a uma população brasileira, a uma população paulista e paulistana que precisa nesse momento ser socorrida, mas eles têm os seus limites, né? O governador, o presidente, os secretários, os líderes, eles são humanos e podem chegar até um certo ponto. O que o salmista está dizendo é que o nosso socorro ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso não é pouca coisa, meu querido. O Criador de todas as coisas é o Deus que pode vir em seu socorro e cuidar de você em tempos adversos. Creia nisso em nome de Jesus. E aí ele começa, a partir do verso 3, a falar sobre características desse Deus, Criador dos céus e da terra, mas são características que são percebidas na relação desse Deus com o seu servo, que demonstra não um Deus ausente, não um Deus que está muito longe, que vez ou outra ele passa no nosso meio, dá uma olhadinha e some novamente. Perceba que a partir do verso 3, o que o salmista está falando sobre Deus é próprio, é típico de um Deus que se relaciona, né? De um Deus que não olha as coisas de longe, mas que está presente na vida, no meio da sua igreja, que foi comprada com o sangue do seu Filho Jesus. E aí o verso 3 diz: Ele, né, Deus, o Criador do céu e da terra, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, isso é relacionamento de Deus com os seus. Quando Jesus morreu naquela cruz e quando em algum momento da história Deus alcançou você, meu querido, Deus em Jesus te deu condição de ter um relacionamento com Ele e um relacionamento dele com você. É o que nós chamamos de uma aliança que Deus firmou, reconciliados nós somos com Deus. E isso que o salmista diz é próprio de gente assim. Ele está afirmando, Deus não vai permitir que os teus pés vacilem, né? Ou seja, o relacionamento de Deus comigo e com você faz com que vejamos o tempo todo, constatemos o cuidado dele sobre o seu povo. É um Deus cuidando dos seus. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, ou seja, alguém que cuida e vigia os seus o tempo todo, 24 horas por dia. A palavra aqui, não dormitará, né? Você vai encontrar outras traduções oriundas, né, do hebraico, que é a língua que foi escrita aí os Salmos, que dá a ideia também
de cochilar. Então, vamos dizer, ele não vai permitir que os seus pés vacilem, não vai cochilar. Nós conhecemos bem esse termo, né? Alguém que cochila é alguém que, por mais que se esforce, né, para prestar atenção em alguma coisa, mas é tomada de tal forma pelo desejo de dormir, pela necessidade de dormir, que começa, né, a cochilar, mesmo que ele resista, né, e queira continuar olhando, vendo, às vezes o sono vem tão forte, né, que ele começa a se entregar, a cochilar e começa a perder coisas, ou a deixar de cuidar daquilo que ele estava se propondo a fazer. E essa é a ideia aqui. É um Deus que não cochila, ele não perde um só momento da nossa vida, ele não dormita. O guarda de Israel está sempre atento com seus olhos, né, sobre os seus. Amém, meus queridos? Coloque isso no seu coração, né? Viva por essas verdades, né? Deus é assim. O verso 5, o salmista diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Olha só, mais características de um Deus que tem um relacionamento com os seus, né? A gente sabe bem disso. Quem ama, quem se relaciona bem com alguém, também cuida, né? Gosta de cuidar, de guardar, de proteger, né? Nós podemos usar, né, como comparação as nossas relações humanas, né? As pessoas que nós as pessoas com quem nós nos relacionamos e amamos, a gente gosta de proteger, né? Vamos pensar aí no contexto mais próximo da gente, né? Uma esposa, o esposo, os filhos, né? Os pais. A gente gosta disso, né? Porque nós amamos, porque temos uma relação com essas pessoas, nós gostamos de cuidar delas, proteger, guardar, defender. Essa é a ideia que o salmista está passando. Deus tem uma relação comigo e com você. Por isso, Ele nos guarda, por isso Ele nos protege. E a ideia aqui do verso 5 é isso mesmo, né? O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, sempre presente para cuidar. São verdades sobre o ser de Deus e a forma como Ele se relaciona comigo e com você, que são extremamente importantes para aplicarmos na nossa vida em dias como os nossos. Eu disse no começo, né, que uma das grandes bênçãos de estudarmos a Bíblia é aplicarmos a palavra de Deus em um contexto atual, né, a um momento atual que estamos vivendo. Então, nesse tempo, né, nesse momento de medo, né, em relação a esse coronavírus, né, dessas incertezas do que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês, né, as mídias, né, vão trazendo as notícias e muitas delas vão gerando pavor, né, nas pessoas, porque falam o pico, né, do coronavírus, né, do avanço, né, da epidemia, ainda não aconteceu, né, estamos apenas no começo, mas quando acontecer o pico, né, que aí as coisas vão ficar muito ruins, isso vai gerando medo às pessoas, e como seres humanos que são os crentes, inclusive, às vezes se deixam influenciar por essas más notícias e se esquecem de verdades bíblicas como essa. Deus é aquele que nos guarda, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. É bom a gente pensar nisso. Isso tranquiliza o nosso coração. Eu me sinto tranquilo com isso. Ao sair daqui da igreja e ir para minha casa e lembrar disso, que Deus é a minha sombra, e passando por esses caminhos, né, com o vírus agora, né, tido como comunitário, né, circulando pelo ar de toda parte, nas pessoas, saber que Deus é a minha sombra,
que eu vou ir até minha casa, né? E entrar na minha casa, e Ele vai estar ao meu lado, vai estar guardando a mim e a minha família, que vai estar me recebendo, e isso é extremamente confortador. Isso não me permite cair, né, nesse caos, né, de forma que a minha vida passa a ser tão estressante, né, tão sem perspectiva como é hoje daqueles que não têm Deus. Somos servos de Deus. São essas verdades bíblicas que nos ajudam a passar por tempos de adversidades como os nossos. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. O versos 6 e 7 complementam isso, dizendo: de dia não vai nos incomodar o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a nossa alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Mais uma vez, a ênfase na relação. Deus vai guardar a minha vida e a sua do mal. E ouvindo, né, a ideia aqui do verso 8, ele vai guardar a tua saída e a tua entrada. Essa ideia de ou indo, ouvindo, ou estando em algum lugar, Deus vai estar nos guardando. Isso é maravilhoso, porque nos faz entender que Deus não é um Deus de momentos. Ele está me guardando porque eu estou no culto. Ele está me guardando porque nesse momento eu estou lendo a palavra, ou estou tendo... Deus está com os seus em todo o tempo. E o Salmo afirma isso, que é o que dá tranquilidade. Eu indo, ouvindo, estando em algum lugar, né, essa ideia de sair e entrar, nós passamos a vida fazendo isso, né? Ou entrando ou saindo de algum lugar, né? Seja em ambientes menores ou em ambientes macros, né? Eu estou sempre indo, ouvindo em algum lugar. Essa é a realidade da nossa vida. E o texto está dizendo isso, que seja como for, indo, ouvindo ou estando em algum lugar, Deus está cuidando de você, meu querido. Está guardando a sua vida. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, a tua entrada. E isso é relacionamento. Um Deus que zela pelos seus. Eu quero, em nome de Jesus, motivar o seu coração, meu querido irmão, aqui do Itaim Paulista, né, dessa comunidade, a você que nos visita, a você que nunca veio à nossa igreja, está conhecendo agora a igreja e nós que participamos da igreja por meio desses canais. Eu quero dizer a você que esse Deus que eu acabei de ler nessa palavra e falar sobre Ele é o Deus Salvador, é o Deus que pode transformar a sua vida e pode dar a você, meu querido, essa segurança que Ele tem dado aos seus ao longo da história. Então eu quero motivar você nesse domingo a pensar nisso e a crer nesse cuidado de Deus em tempos de adversidades, sejam tempos como esse, né, com essas epidemias, ou seja em outros tempos de adversidades. Enquanto estivermos nessa terra, estamos sujeitos a essas tempestades na vida, mas seja em que momento for e seja em que lugar for, o que a Bíblia ensina sobre Deus é para trazer tranquilidade ao nosso coração, para que creiamos, né, que Deus é exatamente como esse texto nos ensinou. E com isso eu quero que você tenha um dia mais tranquilo, um início de semana mais tranquilo, descansado aí no Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar mais uma vez por você, encerrando então essa meditação dessa manhã. Deus eterno, obrigado por essa palavra lida, eficaz, penetrante, uma palavra que nos ensina sobre o teu ser. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que possamos viver por essa palavra, que em dias tão adversos possamos
fazer valer o que essa palavra nos ensina, crer nessa palavra, de tal forma que nos sintamos guardados, seguros pelo Senhor, conforme esse salmo nos ensinou, que possamos, diante de tudo que está acontecendo, ter a convicção que o socorro, de fato, vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Ajuda-nos a viver melhor por essa palavra, guarda os nossos dias, guarda esse dia de domingo, que o Senhor nos dê condição, ó Deus, de vivermos alegres e felizes diante do Senhor, mesmo em tempos de adversidade. Eu quero colocar a vida da igreja de Itaim Paulista, de todos os membros e visitantes diante do teu altar, buscando, ó Deus, do alto, a proteção e o socorro do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Deus abençoe.